gostaria de falar com vocês agora, compartilhar algo sobre as famosas consciências segundo Bert Hellinger. Às vezes as pessoas descrevem isso de uma maneira complicada, e não é assim tão complicado. Eu vou procurar ver se eu consigo compartilhar com vocês de uma maneira bem simples, como eu tenho conseguido compartilhar, né, com os nossos alunos. Bom, e como é que se clareou também para mim? O Bert descreve 3 níveis de consciência. O primeiro nível de consciência ele chama de consciência pessoal, o segundo consciência arcaica, o terceiro Geist, que é força conhecedora. Bom, essa consciência pessoal, na verdade, o que é a consciência pessoal? É uma coisa que está lá longe, a gente tem que atingir? Não, é simplesmente o limite aonde eu caminho, até onde eu consigo expandir e acolher a realidade. Então, a consciência pessoal, ela se limita ao certo e ao errado, né? Ou seja, você fez isso, está certo, você fez aquilo, está errado. É errado nós lidarmos com a nossa realidade, com as pessoas, comigo, dentro dessa consciência pessoal, ficando aí? Não, de jeito nenhum, que não se trata disso. Simplesmente é um espaço mais limitado, ou seja, só consigo acolher no meu coração aquilo que é certo, mas certo para quem? Certo para mim, de acordo com aquilo que se faz lá na minha família. Então, de repente, na minha família, para alguém acreditar que o outro ama, tem que ouvir todo dia eu te amo. Na família do parceiro, não se faz isso. Demonstra o amor através de atitudes, por exemplo. Então eu digo, isso é errado, você tem que dizer que me ama. Não, lá na família dele é daquela forma. Ou seja, essa consciência pessoal, ela nos limita, nos mantém restritos de recursos para relacionamentos. Tudo bem, podem viver eternamente no nível da consciência pessoal, porém as relações se tornam muito mais restritas. Bom, e a consciência coletiva ou consciência arcaica, como o Bert chama? Já essa consciência, ela lida, eu costumo chamar essa consciência de secretária executiva. Ela cuida, né, de algumas leis naturais. O que são essas leis naturais, né? Como a gente já descreveu para vocês aqui, em algum momento, são as leis da ordem, ou seja, quem veio primeiro, vem primeiro, quem vem depois, ponto. Ou seja, quem vem primeiro tem que ter o seu lugar garantido numa família. A lei do pertencimento, ou seja, quem pertence, pertence, quem não pertence, ponto. Esse ponto quer dizer nada que você diga depois vai subtrair o pertencimento da pessoa. E uma outra lei, que é a lei do equilíbrio. Bom, se alguém dá algo para você, você precisa também dar algo de volta para ficar equilibrado. Claro, onde não existe ordem. Onde existe ordem, não existe equilíbrio. O pequeno, aquilo que o pequeno recebe, ele jamais vai conseguir equilibrar com o grande. Pois bem, essa consciência arcaica ou coletiva, ela cuida exatamente de que essas leis sejam respeitadas. Então eu costumo brincar assim, que ela é uma secretária executiva, e quando eu excluo alguém, ou quando eu me meto a me colocar no lugar de alguém que veio antes, como se eu soubesse melhor do que ele o que fazer em determinado contexto, e às vezes eu sei, porque de repente eu tenho mais recursos do que essa pessoa tem lá naquele contexto, mas a postura com a qual eu vou até o grande dizer isso é que faz a diferença. Então eu digo que essa secretária executiva, ela não se importa com o que nós falamos, tipo assim, não, eu não excluo fulano, não, que isso, é claro que eu sou menor do que minha mãe, não, eu equilibro sim, quando alguém me dá algo, eu também dou algo de volta. Eu digo que ela não se importa com isso que a gente fala, não. Ela tem uma câmerazinha instalada no coração de cada um de nós. Então, na verdade, ela tem a informação direto da fonte. É o que realmente se passa dentro do nosso coração, que ela anota lá na cadernetinha dela e trata de fazer com que isso seja retomado, ou seja, com que a ordem seja restabelecida, com que o pertencimento seja restabelecido, com que o equilíbrio seja restabelecido
em algum momento naquele sistema. Pode nem ser aqui na minha geração, mas em algum momento, ela não tem pressa, aliás, em algum momento ela cuida de que isso seja restabelecido. Então essa consciência, ela cuida de que, por exemplo, exclusões, você está errado, está fora, né? Então ela cuida disso. Mais cedo ou mais tarde, alguém da família, um membro daquele sistema, vem, né, traz o mesmo destino, como forma agora daquele sistema acolher aquele destino, uma pessoa com aquele destino ali em algum momento daquele sistema e acabar com aquela exclusão feita anteriormente em algum momento. Ela, como eu disse para vocês, não é errado permanecer nesse nível de consciência? Não. Mas se vocês percebem, esse nível de consciência já é um pouco mais amplo que a consciência pessoal, né? Então, mas aqui também eu fico julgando as pessoas, né? Excluo, põe para fora, põe para dentro. E essa consciência coletiva cuida, então, para que o direito de pertencer, o lugar de cada um e o equilíbrio seja mantido. E aí, só faz isso e nada mais, né? Ninguém para por aí? Bom, mais tarde um pouquinho, Bert descreve o que ele chama de Geist, que é o terceiro nível de consciência. Nesse nível de consciência, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, seria espírito, né? Então consciência espiritual, mas isso dá um pouco de confusão por causa dos significados que nós temos na nossa língua para a palavra espírito ou espiritual. A gente confunde às vezes com religião, com fantasma. Então, a tradução mais adequada, próxima do que é realmente Geist, é força conhecedora. Mas beleza, nomes à parte, isso não faz diferença. Que diacho que é essa consciência? Na verdade, essa consciência, lá não existe mais ordem, nem pertencimento, nem equilíbrio, nada. Essa consciência, ela só está a serviço de reunir aquilo que antes foi separado. Certa vez eu estava lendo um livro do Bert e eu parei num ponto, né, onde ele diz assim: nós somos violinos através dos quais o espírito toca a sua música. Isso me tocou muito profundamente, eu não consegui sequer continuar lendo o livro. Meses depois, eu estava fazendo algo, não me lembro mais o que, estava quieta no canto, e de repente veio algo complementar a isso que eu tinha lido. Porque eu tinha uma pergunta, né? Para que então que serve essa consciência coletiva, como eu disse para vocês? Então de repente me caiu algo que complementou essa frase que eu li do Bert. Então se nós somos violinos através dos quais o espírito toca a sua música, na verdade então essa consciência arcaica é como um diapasão. Diapasão é uma ferramentinha que a gente usa para afinar instrumentos. Então essa consciência coletiva é o diapasão com o qual nós afinamos o nosso instrumento para que o espírito possa tocar músicas cada vez mais belas. Então eu consegui nesse momento uma compreensão onde encaixou, né, dentro de mim realmente uma sequência e o fluxo desses níveis de consciência. Então quando eu consigo me afinar, ou seja, quando eu estou em sintonia com a realidade como é. E o que é estar em sintonia com a realidade como é? É exatamente cuidar daquelas coisas que a gente falou agora há pouco, de quem pertence, tenha seu lugar, que eu não me sinta melhor nem pior do que ninguém, porque na verdade somos todos iguais, uma família enorme. Quem veio primeiro, não dá para mudar isso, gente, não adianta querer, comportamento, nada muda isso, né? É só a ordem de chegada. E quando eu sou capaz de tomar isso de verdade no meu coração, então tudo aquilo que eu separo por algum motivo, não precisa mais ficar separado. O meu julgamento aí, ele cessa. Então tudo que é, pode ser. E essa postura interna, ela tende cada vez mais a reunir aquilo que nós um dia separamos dentro de nós. E fora também, né? Só que tem uma coisa, né? Quando a gente afina um instrumento, nós não jogamos o diapasão fora. A gente abre uma gavetinha, guarda ele na gavetinha, porque mais cedo ou mais tarde o instrumento desafina, alguma corda ou outra desafina de novo e eu preciso afinar novamente o meu instrumento. Ou seja, isso não é um caminho para iluminados. Não quer dizer, olha, agora eu estou no terceiro nível de consciência, pronto, iluminei. Não se trata disso.
São coisas que é o dia a dia que você vai experimentando isso. E escorregou no tomate? Cata o diapasão, ou seja, vê em que ponto você falhou, o que se passou dentro de você que você excluiu alguém, ou um comportamento, ou um sentimento, né? Porque os sentimentos também pertencem. Em que ponto você se posicionou, você sentiu como se fosse muito melhor do que alguém que está acima de você na ordem? Em que ponto você está deixando de equilibrar as suas relações, muitas vezes para permanecer inocente, porque equilibrar naquilo que é bom, entre aspas, é fácil, mas equilibrar naquilo que fere o outro, eu preciso abrir mão da minha inocência para equilibrar. Então, até que ponto eu estou deixando de afinar o meu instrumento para que então, através de mim, possa tocar músicas cada vez mais belas? Então, essa é a forma como eu consigo olhar essas consciências, né, de uma forma bem prática, bem aplicada ao nosso dia a dia, na vida comum de cada um de nós, na nossa família. Não é dentro de uma sala, não é numa constelação, né? É realmente do nosso dia a dia, nas nossas relações, na medida que nós temos a oportunidade de estarmos vivos e ainda tendo experiências e oportunidades de crescimento, de expansão, de ampliar cada vez mais o nosso coração para que mais experiências possam ser acolhidas. Então, essa é a maneira mais simples que eu tenho de compartilhar essa questão dos níveis de consciência. Obrigada a vocês.